Algumas vezes desfrutamos de momentos nos quais parecem que os céus descem à terra. São momentos sublimes, extasiantes. Experimentamos uma sensação da presença de Deus extremamente intensa e maravilhosa. São momentos raros, mas também preciosos. Estes momentos não devem nos paralisar nem pelo encanto e nem pelo medo, mas, ao invés, devem nos fortalecer, devem reforçar a nossa certeza de que há uma glória sublime e maravilhosa que nos aguarda e nos incentivar a continuar cumprindo a missão que Deus nos deu. Alguns discípulos de Jesus foram agraciados com um momento assim, e é da experiência dele que nós podemos aprender esta lição. Um dos registros dela está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 1 a 8. Diz assim, Mateus 17, 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Nós temos aqui o relato que é conhecido como o da transfiguração. Jesus havia anteriormente dito a seus discípulos que aqueles que o seguissem deveriam tomar a cruz e segui-lo. E isso talvez fosse estranho para os discípulos, porque os discípulos estavam seguindo a Jesus acreditando que ele era o Messias. E para eles o Messias traria um reino glorioso, traria um governo, renovaria o povo de Israel, trazendo de volta os tempos gloriosos do rei Davi e do rei Salomão. Então, quando Jesus chega a dizer que qualquer que quiser ser seu discípulo deveria tomar a cruz e segui-lo, talvez eles estranhassem isso. E então ele fala do Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, para retribuir cada um conforme as suas obras. Jesus deixa claro aqui que aquela sua primeira vinda não havia sido a vinda gloriosa, mas a vinda como servo sofredor, que iria também tomar a cruz para pagar o pecado daqueles que o seguissem. Mas ele completou dizendo: eu vou dizer uma verdade para vocês. Alguns de vocês aqui não vão morrer até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus diz que alguns deles veriam o Filho do Homem, aquele Messias,
mas na glória do seu reino. E então vem o episódio e o relato da transfiguração. Todos os evangelhos, 3 evangelhos sinóticos, narram a transfiguração após estas palavras de Jesus, querendo nos indicar que aquela promessa de Jesus foi cumprida exatamente no momento da transfiguração. E isso ocorreu quando Jesus toma consigo 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva a um monte alto. E ali ele foi transfigurado. Assumiu uma outra forma, a forma gloriosa. Não a forma de um ser humano comum, que era a que ele tinha, mas de um ser glorioso, cujo rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes eram tão brancas, que brilhavam como a luz. Esta manifestação de Jesus foi uma prévia do que será o seu retorno para instalar o seu reino neste mundo. Ele virá com majestade e glória. Ele virá brilhando, resplandecendo, como o Rei glorioso, como Deus que é. E, além disso, houve algumas presenças ilustres. E Mateus nos convida, através de um recurso retórico, com a palavra eis, que quer dizer e vejam. Então Mateus nos convida a imaginar aquela cena que os 3 discípulos estão vendo. Jesus em sua majestade, o rosto resplandecendo como o sol, as vestes tão brilhantes como a luz. E Mateus nos diz, nos convida, vejam, aparecem também Moisés e Elias falando com ele. Foi um momento sublime, um momento glorioso, um momento de encanto. Você pode imaginar Jesus em seu estado de glória, como o Rei do mundo, o Rei do universo, e juntamente com ele 2 grandes servos de Deus do passado, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas, como que dizendo, em Jesus está se cumprindo aquilo que Moisés e os profetas disseram. Em Jesus nós temos o cumprimento das promessas de Deus. E aí Pedro diz, Senhor, é bom, esse lugar aqui é muito bom. É bom a gente ficar aqui. Esse lugar é sublime, é maravilhoso. Então, se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro estava encantado com aquele momento. E aí Pedro manifesta o seu encanto com uma proposta, né? Isso aqui é muito bom, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu quero ficar sempre neste lugar com o Senhor e com Moisés e com Elias. Eu não quero mais descer deste monte. Eu quero que a minha vida seja essa aqui para sempre. Só que não era o momento. Essa é a primeira incompreensão de Pedro. Achar que a vida neste mundo será sempre assim, sempre sublime, sempre extasiante, sempre maravilhosa. Algumas pessoas seguem a Cristo esperando que a vida seja um momento constante de transfiguração, um momento constante de estar no monte,
vendo Jesus transfigurado com todo o seu poder, vendo Moisés e vendo Elias. Assim pensava Pedro, e assim pensam alguns. Eles esperam uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, uma vida sem transtornos, sem decepções, uma vida que não seja mais do tipo que nós vivemos neste mundo. Era isso que Pedro queria, era isso que ele desejava, ficar ali para sempre. Mas devemos lembrar que estes momentos são apenas alguns momentos. Temos momentos com Deus em que desfrutamos da sua presença de modo bem intenso. Mas depois temos que nos levantar e prosseguir para a vida. Temos que nos deparar com as pessoas. Temos que enfrentar os problemas da vida. Enquanto estivermos aqui, essa é a vida. Não vamos esperar que a vida seja uma constante transfiguração, mas que nós vamos ter momentos maravilhosos, mas que não durarão para sempre neste mundo. O segundo equívoco cometido por Pedro foi achar que Jesus, Moisés e Elias estavam no mesmo nível. Então ele diz: eu vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como se Jesus fosse alguém semelhante, no mesmo patamar de Moisés e Elias. Mas não. E a voz que vem do céu vai corrigir isso. Quando Pedro ainda está falando, ele é interrompido por essa voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Uma nuvem extremamente brilhante os envolve. E este envolvimento da nuvem nos faz lembrar 2 episódios do Antigo Testamento. Êxodo 40:35, que fala da inauguração do tabernáculo, o símbolo da presença de Deus para com o povo de Israel. E diz que no dia da inauguração do tabernáculo, uma nuvem brilhante envolveu e encheu todo aquele tabernáculo. O segundo momento foi na inauguração do templo, na época do rei Salomão, episódio narrado em 1 Reis, que na inauguração do templo também uma nuvem gloriosa, resplandecente, encheu todo o templo. Aqui estava Jesus, a verdadeira presença de Deus. Não apenas um símbolo como o tabernáculo e o templo, mas Deus tornado homem, presente entre os homens. Por isso aquela nuvem gloriosa os envolveu. E a voz então diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Palavras semelhantes já haviam sido ditas lá no batismo de Jesus. Se você está lembrado do relato que no Evangelho de Mateus aparece no capítulo 3, lá no verso 17, a mesma voz do céu também diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem está a minha alegria. Como se Deus dissesse: esse aqui é o meu filho especial, o meu filho amado, o meu filho que me alegra, o meu filho que produz em mim uma grande alegria. A palavra também foi repetida lá em Mateus 12:18, quando Mateus cita para mostrar como Jesus está cumprindo o Antigo Testamento. De fato, essa palavra havia sido dita lá no livro de Isaías, capítulo 42, verso 1, quando Isaías profetizou a vinda do servo do Senhor, a vinda do Messias. Deus então está dizendo:
Olha, Pedro, aqui não é mais no mesmo nível de Moisés e Elias. Aqui é alguém muito superior. Aqui é o meu filho. É o meu filho amado. É o meu filho no qual concentro toda a minha alegria, todo o meu prazer. Esse é o meu filho. Então, ouçam ele. Não são vocês que têm que dizer como vai ser, mas é ele. A ele ouvi. Esta frase também nos relembra uma promessa de Deuteronômio 18:15, quando através de Moisés, Deus disse que levantaria um outro profeta, e a frase aparece lá: a ele vocês devem ouvir. Esse profeta que Deus levantaria foi exatamente Jesus Cristo. Ele deveria ser ouvido. Nos momentos de profundo deleite com Deus, vamos lembrar que o centro é a pessoa de Jesus. Que Ele é aquele que, através de quem desfrutamos desta graça de Deus. E é a Ele que nós devemos ouvir. Mesmo em nossa mais intensa alegria, no nosso momento de maior prazer de desfrutar da presença de Deus, entre nós e Deus está o Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, que é o porta-voz de Deus para conosco, e é também o que nos intermedia diante de Deus. É a Ele que nós devemos ouvir. Jesus é supremo, é o Filho de Deus. Ele deve ser honrado, ele deve ser obedecido. Quando Deus nos proporciona estes momentos de intensa comunhão com Ele, ainda é Jesus que deve ser glorificado. Aí os discípulos, então, quando ouviram a voz e envoltos naquela nuvem, caíram de bruços, tomados de grande medo. O Evangelho de Marcos vai nos dizer que eles ficaram aterrados, cheios de terror. E o Evangelho de Mateus, que eles se encheram, aliás, o Evangelho de Lucas, eles se encheram de medo. E aí Jesus se aproxima, toca-lhes e diz: não tenham medo. Não tenham medo. Sou eu que estou aqui. Estou aqui com vocês. E aí eles abrem os olhos e lá está Jesus. E aqui se destaca outra lição. Quando nesses momentos de profundo prazer, profundo deleite com Deus, nós podemos ter medo de que esses momentos acabem, esses momentos escapem de nós. Mas vamos lembrar que mesmo quando aquela sensação, aquela experiência maravilhosa passa, Jesus ainda continua conosco. Jesus está conosco não apenas nos momentos de grande deleite, de grande alegria, de grande prazer, de intensa comunhão com Deus. Jesus está conosco nos momentos de rotina, no dia a dia, nos serviços rotineiros, naqueles momentos e serviços nos quais não enxergamos uma grande glória, não enxergamos um grande fulgor, não desfrutamos de um grande deleite. Mesmo nesses momentos, Jesus está conosco. Por isso, não devemos ter medo. A maior parte da vida não é vivida no Monte da Transfiguração. É vivida nos vales, das tarefas cansativas, das tarefas rotineiras, das tarefas diárias.
Mas mesmo nestes momentos, Jesus está conosco. Ele nos toca e nos diz: não tenham medo. Ele é o Messias glorioso, que cumpre as promessas de Deus lá do Antigo Testamento, que cumpre as promessas da lei de Moisés, que cumpre as promessas dos profetas. E já que ele é o Messias glorioso que está conosco, não devemos nos assustar com o tempo de humilhação que passamos aqui, com o tempo de sofrimento e adversidades que temos aqui. O reino glorioso ainda virá. Não veio, mas ainda virá. E Jesus nos garantiu que ele virá com essa aparição. O apóstolo Pedro, se referindo a este episódio, na segunda carta que escreveu, 2 Pedro 1,17, ele diz que ali foi um momento de revelação, que Deus honrou o Filho e garantiu que a promessa que ele fez irá se cumprir. Jesus é o Messias prometido, que voltará em glória. Ele garantiu isso. E uma das garantias foi esta aparição. Então devemos, nestes tempos de humilhação, nestes tempos de deserto, continuar firmes, ouvindo o Messias. Quando Mateus escreve, Mateus queria enfatizar exatamente isso. Jesus é o Messias prometido e ele provou neste momento que um dia ele voltará em glória. Então, vamos ouvi-lo, vamos obedecê-lo. Não vamos ter medo das lutas, mas vamos continuar. Não é momento de parar pelo encanto, nem é momento de paralisar de medo. Não é momento de ficar parado, admirando a glória, sem enfrentar o dia a dia, e também não é momento de ficar paralisado pelo medo, mas de descer do monte e continuar a luta. É isso que acontece. Eles descem do monte e quando chegam lá embaixo estão enfrentando um jovem endemoniado. Tem momentos sublimes que estamos no alto do monte, desfrutando da presença de Deus, mas temos que descer dali e enfrentar o dia a dia, as lutas, as forças do mal, a incredulidade das pessoas. Temos que sofrer com isso. É o que Jesus diz quando as pessoas chegam com aquele menino endemoniado, dizendo: os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus diz: até quando vos sofrerei? Sim. Há momentos de deleite e há momentos de sofrimento. Devemos aceitar uns e outros como vindos de Deus, sem ficar encantados ou paralisados pelo encanto com uns, nem tampouco paralisados de medo pelo outro, porque tanto num como no outro, Jesus está conosco, tanto nos momentos de glória como nos momentos de humilhação. Ele nunca vai deixar de ser o Filho amado de Deus, e a Ele nós devemos ouvir com coragem, porque Ele está sempre conosco. Amém.